Caravana para o céu com a tia Naná. Uou! Hoje nós vamos aprender um recurso e uma ministração sobre o pecado. O que o pecado faz com o nosso coração? Então vamos lá aprender? Bora! Eu fiz 2 corações em EVA. Um simboliza o coração manchado pelo pecado. Coloquei papelão atrás desta maneira para poder ficar de pé. E o outro coração, ele é um coração vermelhinho, limpinho pelo sangue de Jesus, também está de pé com o papelão que eu coloquei atrás. 2 recipientes transparentes, pode ser uma garrafa PET, esse daí é de vidro. Um com água limpa e o outro com água sanitária misturado com água. Só que preste atenção, mais água sanitária do que água, senão não dá certo. Beleza? Faça o teste antes de levar para sua turma, para a igreja, para ministrar. Mais água sanitária do que água. Dentro da outra recipiente, esse recipiente de ketchup aí, eu enrolei com EVA escuro. Ele simboliza o pecado. Dentro dele tem iodo. Beleza? Dentro dele tem iodo. Nas farmácias custa R$4 aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Ó, na água limpa o iodo mancha o coração. Na água sanitária ele não mancha o coração. Esse coração que não mancha é um coração arrependido, ciente do pecado e que se arrepende. O outro não, é um coração que o peca e não se arrepende. Por isso o coração vai ficando manchado. Vamos à ministração agora, a hora da história. Nos separa do amor de Deus. Esse é o pecado. E esse aqui é o coração daquela criança que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela peca e não se arrepende. Essa criança aqui, tá vendo que tá limpinha a água? Quando a gente é assim, o nosso coração ele é limpinho. Quem é que mancha o nosso coração? O pecado que mancha o nosso coração. Essa criança aqui, ela respondeu à mamãe dela. Essa criança aqui, ela falou coisa feia para a mãe dela. Mas ela viu a mãe dela chorando e na mesma hora ela lembrou que Jesus morreu por ela na cruz, que aquilo que ela fez é muito feio, que ela não deve fazer. E na mesma hora ela orou ao Senhor e disse: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Aí, ó, o pecado não mancha o coração dela. Olha, porque ela pede perdão pelos pecados. Essa criança aqui fez a mesma coisa. Fez pirraça para a mãe dela. Empurrou a mão da mãe dela. Disse que não queria. E não se arrependeu. E aí, ó, o pecado vem e mancha o coração dela. Vai deixando o coração dodói. Essa criança aqui, ela foi para a escola e disse que não queria brincar com o colega. Chamou ela de feia. Sai daqui, sua feia. Isso é pecado. Falar as coisas feias para as pessoas é pecado. Mas ela depois lembrou que ela não pode fazer isso, que isso é pecado, que Jesus não gosta disso e que se ela não se arrepender, ela pode morrer eternamente. E aí ela se arrependeu. Ela orou e pediu perdão. Olha, o pecado não manchou o coração dela, porque ela se arrepende. Agora essa criança aqui, ela mordeu o colega na escola. O colega não fez nada com ela, só sentou no lugar, ao invés dela pedir, por favor, esse lugar é meu, ela mordeu o colega. Mordeu o colega é coisa boa de se fazer? É pecado morder o colega? E ela não se arrependeu. Olha, o pecado manchou o coração dela de novo. Essa criança aqui, a mãe perguntou para ele se ele comeu tudo. E ele tinha dado para o cachorro. E ele disse: comi sim. Mostrou o prato limpinho. E a mãe: você comeu tudo tão rápido?
rápido. Ele pensou melhor, ele disse: não, mãe, não comi. Eu dei pro cachorro, me perdoa, mãe. Ai, tá bom, meu filho. Ele pediu perdão. Ele disse para Deus: Senhor, nunca mais eu vou mentir para minha mãe, porque isso é pecado, é muito feio. O pecado não manchou o coração dele. Mas esse menino aqui, ele saiu do colégio e foi para casa de outro colega sem avisar a mãe dele. A mãe ficou nervosa. Meu Deus, onde está esse menino? Onde está esse menino? Onde você estava? Não, mãe, meu tio passou lá e eu fui na casa do meu tio. Era mentira. E a gente pode sair da escola e ir com estranho para a casa dos outros? A gente precisa pedir a mamãe: posso ir na casa do colega? Mãe, posso? Isso não é certo, sair escondido da mãe. Isso é pecado. Ele fez e depois mentiu mais outra coisa para a mãe dele. O coração dele está manchando, está ficando muito preto, porque ele não se arrepende do pecado dele. Esse menino aqui, ele vai para a igreja, ele frequenta a igreja, a tia ensina as coisas a ele canta, ele louva a palavra do Senhor, e quando ele peca, ele se arrepende. O pecado não mancha o coração dele. Essa criança aqui acredita que Jesus vai voltar e que ele vai morar no céu com ela. Essa criança aqui não acredita, diz que não conhece esse tal Jesus. Que tal Jesus é esse? Eu conheço é a minha mãe e meu pai. Ele não acredita e o pecado está manchando o coração dele. Essa criança aqui vai para o céu? Jesus ama mais essa criança do que essa, ou essa mais do que essa? Jesus só ama essa? É verdade? Ele ama os dois. E não importa o que a gente faça. Deus olha lá do céu e vê que nós somos pó, que todos nós somos pecadores. É por isso que Ele quer que a gente o aceite, porque Ele quer que a gente vá morar no céu com Ele. Todos. Quando essa criança que peca e não se arrepende, Deus fica muito triste, porque Ele não quer. Ele quer que todos nós nos acheguemos a Ele. A Bíblia diz: se achegai a Deus, que Ele se achegará a você. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Mas Jesus, se essa criança que se arrepender, ela pode ter o coração limpo. Vocês acreditam? Sim. Se ela se arrepender, Deus limpa o coração dela. E ela está salva. Para